Não é piada. Ok. Opa, vai estragar depois isso tudo na reportagem. Tá, muito bem. É melhor cortar este O nosso, faz favor. Põe tudo. Muito obrigado. Desculpem. E obrigado pela vossa paciência. Muito bem. Muito obrigado por terem vindo. Já que se falou na minha atividade de caricaturista, vou começar por aí antes de falar no livro que vos trouxe cá. Eu sou jornalista cartunista. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, como aprendiz de tipógrafo. Depois fui trabalhar para uma litografia, como aprendiz de desenhador litográfico. Na altura que a litografia era mesmo litosgrafia, era desenho feito numa base de pedra calcária, para as máquinas planas, antes das rotativas. Depois trabalhei em agências de publicidade, como criativo gráfico. Entretanto, fui estudar à noite para a Escola Soares de Reis pintura decorativa. Depois veio a altura dos 20 anos, havia a malfadada guerra colonial, fui para Angola. Aqui na guerra colonial eu dei como... Eu não terminei o curso de pintura. Não passei do terceiro ano da Soares dos Reis. Mas dei como habilitações literárias no Exército a 4ª classe. E não me disse analfabeto, por encontrar-me a ler, e era uma chatice. Depois, antes de ir para Angola, apanhei 4 dias de cadeia, e depois em Angola, quando regressei, 2 anos depois, trouxe 3 louvores. Não sei se me devo regocijar ou penitenciar, mas foi assim. E louvores porquê? Porque eu estava numa zona no norte de Angola muito complicada e ao fim de 10 dias de mato há uma noite de tiroteio e morre um camarada meu que tinha sido meu colega de camarata no Veracruz, no barco que nos levou para a África, e esse camarada era um rapaz de 20 anos como eu, era trolha na vida civil, era cozinheiro na tropa, tinha deixado a namorada grávida, a namorada trabalhava na fábrica de tecidos da Ariosa, já tinha tudo gizado, quando regressasse da tropa ia casar, aproveitava o facto de ser cozinheiro, ia tomar conta de uma tasca, transformava a tasca num restaurante, a mulher saía da fábrica, servia à mesa, e foi o primeiro camarada a morrer. E eu o médico pediu uma ajuda para a autópsia e aquilo foi muito complicado. E aquilo nunca mais me saiu da cabeça, durante muitos meses. E então, eu, quando me deparei com o que era a guerra, pensei, bom, se a guerra é assim, eu quero chegar a casa daqui a 10 anos. Então fiquei com o padre do batalhão, porque era a única pessoa a quem eu podia dizer o que pretendia. Porque a missão do padre num batalhão em ambiente de guerra não é só rezar missas, é também manter o nível psicológico das tropas em alta. E então eu fui ter com o padre e propus-lhe fazer um jornal e um conjunto musical. Eu não tocava nada, nem campanhas de porta, que no mato não havia. Mas fazia uma coisa que está na moda há muito tempo, e naquela altura, em 65, eu fazia, sem saber o que estava a fazer, stand-up comedy. E, para além disso, eu fazia ilusionismo. E um dos truques que eu fazia era este. E então eu percebi-me, e agora já vou entrar no teor deste livro. Eu percebi-me que os meus camaradas rezavam para que Deus lhes permitisse viver, para que não fossem atingidos com um tiro. E aquilo me mantinha uma certa impressão, porque o que eu sabia de certeza absoluta, científica, é que se uma bala viesse na minha direção, não havia nenhuma mão de Deus que me metesse à frente e evitasse que ela me atingisse. E só me salvaria
se a bala não atingisse órgãos vitais e se fosse socorrido a tempo, que não perdesse o sangue todo. E para mim era complicado perceber que havia gente que acreditava nisso. Começou aí a minha atitude de procurar o porquê das pessoas serem religiosas e cheguei a conclusões várias. O homem é um ser religioso por natureza. E se criou Deus foi porque precisou dele, porque o homem só cria aquilo que necessita. Eu contarei isto batatas. Se eu tenho fé numa abóbora, uma abóbora salva uma vida. Mas se o outro tem fé num eucalipto, é o eucalipto que salva a vida. A fé é igual. Uma vez estava com um sujeito, que por acaso é primo meu, é filho de uma segunda prima, que vive no Luxemburgo. Eu conheci o moço quando ele era quase bebê. Ele foi para o Luxemburgo, tinha para 3 ou 4 anos. E um dia encontro-me com ele em casa de um tio dele, portanto, uma prima minha também, e o moço vinha com um aspecto interessantíssimo. Uma barba loira comprida até ao peito, uma trança até ao meio das costas e um hábito de frade, de franciscano. Eu achei aquilo interessante e aproveitei. Este moço, para além de ser meu primo, era versado em religião, do que eu não percebo nada, não me doutorei em religião nenhuma. Então, sempre que estou com alguém religioso, eu procuro estabelecer uma conversa a propósito da religião, a ver se aprendo alguma coisa. E então, disse-lhe que o sentido do sagrado é uma coisa interessantíssima, todos nós temos. Para mim, a memória dos meus pais é sagrada. Para um católico, a imagem da Senhora de Fátima é sagrada. Para um pele vermelha norte-americano, um tótem, é sagrada. É sagrado. E o tótem é um tronco esculpido, é uma madeira esculpida, e a imagem da Senhora de Fátima é uma madeira esculpida. Vi uma vez, num programa de televisão, no Sri Lanka, mulheres religiosas à volta de uma vaca que pastava. E todas elas tinham um copo na mão. A certa altura, a vaca levantou a cauda, sinal de que ia urinar, e as mulheres chegaram-se, recolheram a urina e beberam. Portanto, eu contei isto ao meu primo e concluí a brincar. A imagem da Senhora de Fátima não urina, porque também bebiam urina. Resposta imediata do meu primo: vaca é a tua mãe. Aprendi alguma coisa falando com um religioso. Não aprendi nada. Portanto, isto é curioso porque se a religião, em princípio, podia ser um modo de conduzir as pessoas a um fim de concórdia, por outro lado, há aqueles outros que só conduzem à guerra. E este meu primo franciscano está mais do lado da guerra do que da paz. Não tenho dúvida. Mas falar de Deus, se existe, se não existe, é quase como chover no molhado. Não adianta nada. Uma vez perguntaram ao filósofo Agostinho da Silva: acredita em Deus? A resposta dele é a melhor resposta que eu conheço. Depende. Se você me disser o que é Deus, pode ser que eu lhe diga se acredita ou não. Não há resposta melhor do que esta. De facto, se Deus não existe, por que estamos aqui a falar nele? Se não existia até agora, passa a existir a partir deste momento. Senão, não se justificaria porque é que estamos a nomeá-lo. O que existe realmente é a ideia de Deus, a ideia de algo que, filosoficamente, para alguns, teria sido criador de tudo quanto há, incluindo a sua própria criação. Porque Deus, segundo os religiosos, é um ser incriado. Ora, se ele foi incriado, como é que existe? Então, criou-se a si próprio? Como é que isso funciona? Quando as pessoas se perguntam neste sentido,
é complicado encontrar respostas. E eu, perante os meus colegas lá em Angola, perante a guerra, quando cheguei aqui andei à procura de respostas, comecei a ler livros sobre filosofia, ensaios, li a vida de Jesus, li a Bíblia, li o Corão, li livros budistas e ao fim de aos 40 anos, ao fim de 20 anos destas leituras, concluí que de facto sou ateu. Mas já com a certeza de que não era um ateu de aviário. Era um ateu porque a procura que eu encetei, não cheguei a outra conclusão que não fosse a não existência de Deus. Deus só existe na cabeça de quem quer, fora da cabeça do crente, não é de um lado algum. E é disso que eu falo neste livro e espero que, quando a livraria tiver livros para vos entregar, se percam na leitura e parece-me que, relativamente a isto, não tenho nada mais para dizer, a não ser que ninguém nasce ateu nem religioso. Como ninguém nasce a saber ler, escrever e contar. A língua aprende-se em família e a religião também. Eu tive a sorte de ter um pai republicano, comunista e ateu. E a minha mãe tinha o apelido Pereira, logo cristã nova. O meu pai nunca me obrigou a ir à missa. Mas, quando eu tinha bem 9, 10 anos, todos os meus camaradas, meus colegas de escola iam para a missa, iam para a catequese. E eu ficava em casa. E o meu pai, com o seu espírito republicano e liberal, viu que eu ficava sozinho e perguntou-me: opá, tu queres ir para a doutrina, para a catequese? Se queres, está tudo bem. Se queres, vais. Se não queres, não vais. É contigo. E eu quis ir. Porque era o sítio para unir os meus amigos todos, e se eu não fosse, estava de castigo, não é? Então, a Rosinha catequista, logo no segundo ou terceiro dia, disse uma coisa interessantíssima: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Eu estava na 4ª classe. Eu sabia o que era o mundo. Eu até sabia os rios e as linhas de ferro e as estradas de Portugal. E os afluentes dos rios, as serras. E então eu pensei: Deus faz o mundo e tudo o que nele existe. Epá, deve ter sido um trabalho do camando. Fazer isto deve ser muito complicado. E pensei assim: então, todos nós somos irmãos. Porque se Deus nos fez a todos, Ele é o nosso Pai. Somos todos irmãos. Mas não fez só as pessoas, também fez os animais. É aí que desconfiei. E no dia seguinte perguntei à catequista: Rosinha, Deus fez o mundo, tudo que não existe, não é? Portanto, todos nós somos irmãos. Muito bem, estão a ver aqui o Onofre? Põem os olhos no Onofre, é assim mesmo, é assim, senhor. Olha, e as vacas, e os porcos e os bois são meus irmãos. E ela admoestou-me de tal maneira, só não me bateu, porque conhecia a minha mãe e sabia que o filho daquela senhora não se batia, porque não corria o risco de ficar a cagar de bico nos dias. E eu fartei-me de chorar com os raios dela e nunca mais fui à catequese. Pronto, a minha experiência religiosa terminou aí. Depois, também, na escola primária, o professor, um sábado, levou-nos à igreja. A escola era perto da igreja, fomos em formatura, os mais pequeninos à frente, os maiores atrás. Quando chegámos à igreja, a igreja de Rio Tinto, fizeram-se 2 filas, uma para cada lado, e ao fundo da igreja tinha uma cadeira e outra cadeira com padres lá sentados. E os putos ajoelhavam em frente ao padre e havia ali uma troca de palavras que eu não percebi e comecei a ficar inquieto. Comecei a sentir o coração a bater. O que é que acontece quando eu chegar ali? Ajoelho-me e faço o quê? Bom, quando chegou à altura,
o momento crucial, fiz o que vi fazer. Ajoelhei-me em frente a um dos padres. Recordo que a fatiota que ele vestia era branca e cheirava a naftalina. Tenho essa recordação. E eu usava barba e bigode que tapava a boca. E ele estava assim, o queixo no peito, e disse qualquer coisa que eu não percebi. Ele repetiu o que tinha dito, eu já percebi. Não, ele levantou a cabeça com lentidão, olhou para mim e deve ter visto a cara mais aparvalhada que viu na vida dele, e repetiu o que tinha dito, e depois então aí percebi, disse, diz a confissão. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, o que é? Tenho que me confessar, eu fiz alguma asneira de que tenho que me confessar, foi o que eu fiz, tenho que confessar o quê? Eu disse, eu não sei. Eu disse, então vai para casa a aprender e quando souberes volta cá. Ainda está à espera, que eu nunca mais lá fui. Eu nunca mais tive vontade de entrar numa igreja. Aquela experiência foi horrível. Foi um dos piores momentos que eu tive na minha juventude, na minha criancice. Mais tarde pertencia à JOCA, Juventude Operária Católica, também para fazer companhia aos meus camaradas, e aí já tínhamos em retiro o Padre Mota. Conhece o Padre Mota? Não é? O Padre Mota, que era um padre excelente, um dia foi-me visitar à noite a casa. Por acaso, eu à noite eu vinha da litografia, chegava a casa, jantava e depois ia para o ateliê do Albino Baganha, que era cenógrafo na televisão. Foi com quem aprendi a fazer desenho publicitário e às vezes a minha mulher queria alguma coisa para fazer naquela noite, não posso, tenho que ir para o ateliê do Baganha. Naquele dia eu estou a preparar-me para sair, para ir para o ateliê de Baganha. Falo para o António Baganha porque o Baganha era cenógrafo da RTP quando lá estava. E bom cenógrafo. E era o chefe da Belarte, companhia, agência de publicidade que havia aqui na Praça da Liberdade. E batem à porta, era o Padre Mota. Eu já não fui para o Baganha, fiquei com o Padre Mota, bebemos um bagaço, conversámos e tal. Depois quando o Padre Mota foi embora, com quem então? Para o Padre Mota tu já ficas. Se fosse eu a dizer para ficar, tinhas que ir para o Baganha, não era? E então, na JOC, não sei se alguma vez entrei na igreja, mas não tenho recordação de entrar numa igreja nessa altura, mas sei que nunca mais me ajoelhei perante nada, nem padres, nem altares, nada. Aliás, ainda hoje, quando tenho que me baixar, tenho que me ajoelhar, aquilo dói. A rótula é uma chatice, não consigo ajoelhar-me. Para me ajoelhar, só sentado nos calcanhares, porque com o joelho no chão e assim horizontal não dá. Dói o joelho. Portanto, eu acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Se tiverem alguma pergunta para fazer, já passamos a palavra às perguntas, mas o António suggestou-nos, com o tempo que tu falarias, talvez tenha um bocadinho de piada contar aquela história, antes de ir para Angola, o muro do sargento aqui e a prisão, da prisão. Como é que sabes disso? Esse pormenorzinho. Os 4 dias de cadeia que apanhei aqui no SICA, aqui em frente ao Museu dos Reis, eu quem foi tropa sabe que temos que formar para almoçar, depois temos que ir a marchar até ao refeitório, depois sentávamos nas mesas, tudo em fila, íamos ocupando os lugares na mesa, eram mesas compridas, com 4 cadeiras de cada lado, 4 ou 5. Ali no SICA parece que eram 5 de cada lado. E depois a terrina da sopa já estava colocada no canto da mesa, com uma concha, e já tinha pratos. E aquilo que ficasse no lugar onde eu estou agora, a porta era ali a porta de entrada, quem ficasse do lado direito da mesa, em frente à porta, era o chefe de mesa e estava obrigado a servir a sopa aos outros 9 camaradas. Na mesa que me tocou, eu tinha aqui a terrina à minha frente, mas a concha estava naquele lado. Eu disse ao camarada que estava ali, tirei a concha. A gente, depois de chegar à mesa, tem que ficar em pé, em sentido, em frente à mesa. Só quando ao céu dia não ouvir nenhum zumbido,
diz, podem sentar. E a malta senta-se e serve-se. Então, como a concha estava acolada, disse, cheguei a concha. E o moço peguei na concha, estendeu-me, então eu peguei na concha, e nesse momento, um bofetão aqui, um cachaço, que quase me partia a espinha. Era o sargento Dia, que vinha a passar atrás, e viu-me a mexer, e disse, ninguém mandou servir a sopa. Eu disse, mas eu não estou a servir a sopa, cala-te ou levas mais. Eu disse, diabo. Esta tropa é assim. Então, enquanto comia, pensei. Eu fui castigado com o castigo mais grave, que é um castigo corporal. Porquê? O que foi que eu fiz para merecer tal castigo? Nada. Bom, então se calhar na tropa, primeiro castiga-se e depois a malta tem que prevaricar, que é para merecer o castigo que já recebeu. Foi a minha lógica. Então, quando acabei de comer, cheguei à porta de armas, vi a folha de serviço, quando é que eu estava de serviço. Isto era uma segunda-feira, ou terça, e estava a serviço na quarta ou na quinta, ou na sexta. E então já não voltei para trás. Saí e fui para casa. E só regressei ao quartel no dia que eu estava de serviço. Estava de sentinela, tinha que estar lá às 5 da tarde, para formar na parada e tal. Tinha faltado 4 dias. Ora, por dia há de manhã para o pequeno almoço uma chamada, ao meio-dia outra chamada, à tarde outra chamada às 5 horas e ao recolher outra chamada, 4 chamadas por dia. 4 dias depois eu já estava em falta com uma série de chamadas. Quando chego para o serviço de sábado de sentinela, formo na parada, fui requisitar a espingarda, a Mauser, o capacete, os arreios, que é uma coisa muito amaricada, de pôr aqui assim em couro, de pôr aqui assim amarrado ao cinto e tal. E pronto, informei. Eu era o número 191. Há um livro que se procurarem na FNAC encontram, e se não encontrarem eles encomendam na... Na FNAC não. Já não há FNACs. Aberta, não é? Não. Eu esqueci-me que estava numa livraria. Se me darem aqui... Seu malandro. Desculpa. Se mandarem aqui, o livro vem cá ter. O livro chama-se 191 Memórias de um Soldado em Angola. Onde conto estas coisas todas. Epá, que grande gafe. Falar na FNAC na livraria, isto não se faz. Não me vais bater, pois não. Vai fazer um cachaço. Somos todos clientes. Pronto, ainda bem. Associados. E esqueci-me onde é que eu ia. 191. Pois, o sargento serviço naquele dia era o sargento da companhia que tinha um nome engraçado. Ele chamava-se Ginja. Eu nunca conheci ninguém com tal apelido. Era o sargento Ginja. E o sargento Ginja fez a chamada. Número, pronto. Até que chamou 191 e disse, pronto. E eu, que já sabia que o 191 estava em falta há 4 dias, repetiu 191. E eu disse, pronto. Ele olhou para mim, tu és 191. Sou, sim, senhor. Onde é que tens andado? Estive em casa. E quem te mandou para casa? Ninguém. Eu sei onde moro, vou para casa quando quero. Estás a gozar com a tropa? Não, a tropa é que está a gozar comigo. Vês por cima para mim? Não disse mais nada. Pronto, e fui para o serviço. Durante a noite sou visitado pelo oficial de dia, um alferes magrinho, parecia um tira-linhas, branquinho, a ter comigo. Tu és de 191, sou. Tu vais ter um processo, estás no princípio da tua carreira. Aquele tira-linhas achava que a tropa era a minha carreira. Estás no princípio da tua carreira, uma pena estás a manchar a caderneta e tal. Resultado, uns dias depois sai a ordem 4 dias de cadeia. Eu tive que me apresentar ao oficial de dia que às 10 da manhã tomava conta do serviço e havia o render da parada, né? Saíam os que estavam no serviço desde ontem, das 10 da manhã até aquele dia, e depois entravam outros. Curiosamente, naquele dia, o oficial que ia tomar
o cargo de oficial de dia, era o oficial responsável pelos ensaios que se fazia ali todas as semanas um ensaio para os juramentos de bandeira que havia de 2 em 2 meses. E fazia-se uma festa com a prata da casa. E naquele dia, eu tinha pensado, naquele dia havia ensaio. Eu tinha pensado participar no ensaio como humorista. Mas eu ia preso, não podia participar no ensaio. De maneira que todos os militares que iam de entrar a serviço estavam em fila para se apresentar-lhe ao oficial do dia. Apresentava-se o sargento do dia, o correnteiro do dia, o cabo não sei quem, e no final estava eu, com uma manta, porque já me tinham dito que na casa da rata havia cama, mas não havia manta. Era o preso do dia. Era o preso do dia, exatamente. Eu tinha que me apresentar no final como o prisioneiro. Então, chegou a minha vez, dá licença, apresenta-se o soldado condutor autorroda 191-65 a fim de dar entrada nas prisões do quartel. Estás apresentado, podes retirar-te. Desculpe, meu Férez, eu pretendia falar. O que é que foi? Hoje vai haver ensaio, eu tinha pensado participar nele como humorista. Agradecia que à hora do ensaio permitisse que eu saísse da cadeia para me apresentar em palco. Tu és maluco? Vai-te embora. E lá fui. Apresenta-te ao sargento da guarda. Lá fui para o sargento da guarda, porque ele meteu-me na cadeia e fechou a porta. Pronto, eu fiquei ali. À 1 da tarde ou 2, não sei o que é tal, abre-se a porta e o sargento, havia lá outro prisioneiro, era eu e outro. E o sargento, 131, sou eu. Vai com os praças da guarda, entre 2 gajos armados e tal, até à sala de ensaios. Entro na sala de ensaios, o oficial estava lá, estava um fado acabado de cantar um fado, acabou de cantar, ele aponta-me as escadas de palco com um queixo, é a tua vez. E eu subi, fiquei em frente ao microfone e toda a gente em silêncio. Porque habitualmente iam falando com uma gaita qualquer. Eu não tinha gaita, nem tinha um gaiteiro atrás. Estava sozinho. Contei uma anedota e a malta partiu-se a rir. Outra e outra e outra, pai, umas 5 ou 6 anedotas. E a malta cagava-se a rir ao ver daquilo. Muitos anos depois, eu sou muito lento a raciocinar. Percebo nos anos para pensar que as piadas que eu dizia não tinham piada nenhuma. O que acontecia é que o humor num quartel era subversivo. E fazer humor num quartel, no tempo da ditadura, é estar contra o ditador. Eu só me lembrei disto muitos anos depois. Como a teatro de revista, não é? Como a teatro de revista. Era uma transgressão para aquela coisa. É o cartoon. É o cartoon, exatamente. E depois, quando saí da cadeia, tive que me apresentar ao sargento de dia. E o sargento de dia eram os vinhos. Ainda estava na cadeia, um dia um dos sargentos da guarda que deixou a porta aberta. Eu estava ali à vontade. É curioso que na altura andava-se a alcatroar a parada. A parada era em terra batida e andava-se a alcatroar. E quem é que alcatroava? Eram os soldados. Havia um grupo que ia cavar, outro ia partir cascalho, outro ia buscar pedras, e eu fazia parte desses grupos de trabalho. E sendo preso, deixei de trabalhar. E eu estava à porta da casa da guarda a vê-los trabalhar, havia pai pica, com que o condenado sou eu, ou vocês. Outra coisa curiosa. A Casa da Rata era uma coisa pequenina, tinha um beliche com 3 leitos, tinha um lavatório na parede liliputiano muito pequenino, uma mesa também liliputiana com 2 cadeiras ou 3, e tinha um balde de zinco meio d'água, que era onde nós defecávamos. E depois, todas as manhãs era preciso despejar o balde. Da primeira vez que eu fui despejar o balde, achei um piadão do caraças, porque vou com o balde na mão, 2 praças da guarda de espingarda, à secção da retrete, não é? Para despejar aquilo, lavar, meter água nova e tal. Eu vou
com aquilo na mão, e 3 gajos fortemente armados ao meu lado. Eu disse assim, epá, e não fazia ideia que a minha merda tinha tanta importância. 2 valentes soldados prestam honras militares. Bom, quando saí da cadeia, tive que me apresentar ao sargento Ginja. Desculpem lá, antes disso, esse sargento, que era um gajo muito alegre, muito porreiro e tal, deixava a porta aberta, e eu levei para a cadeia um livro, um caderno e um bloco de desenho. E fiz uma caricatura do sargento Ginja, tipo cartaz de faroeste. Procura-se. Dão-se 3 meses de pé quem o entregar vivo ou morto. E uma tableta no peito. Ginja, o terrível. O sargento viu aquilo, achou muita piada, disse, pai, posso mostrar isto à classe de sargentos? Pode, esteja à vontade. Ele lá foi levar aquilo. Ele mostrou a toda a gente. Depois veio, alguém lhe sugeriu para fixar aquilo junto à ordem de serviço, numas montarinhas com vidro que tinha à entrada. Disse, olha, posso fixar isto aqui ao lado da ordem de serviço? Pode. Mas sargento, faça conta que isso é seu, esteja à vontade. Ele lá pôs aquilo. Passado umas horas veio ter comigo com cara de caso. O desenho desapareceu. E foi o sargento Ginja que o levou. Disse, olha, porreiro, subiu na minha consideração. Não sabia o colecionador. Ótimo. Quando eu saio da cadeia, tenho que me apresentar ao sargento Ginja. Entro na secretaria e me dá licença. Tive que debitar o que era... o que tinha que ser. Apresenta-se o soldado condutor Autorrodas 191-65 que acabou de ser solto das prisões do quartel. Autorrodas porquê? Porque havia condutor automoar, que eram carroças puxadas a cavalo. Autorrodas era um veículo. Autorrodas era o automóvel motorizado. Ele andava de patins. Mas também, desculpe, também existia na tropa carros de bois? Mulas. E no SIC havia pelo menos 2 mulas e 2 carroças. E havia o respectivo condutor. É preciso tirar um curso para conduzir uma mula. E com graduação respectiva. Exatamente. Já passamos depois a palavra para sintetizar, senão é verdade o que dizia o António e prolonga-se. E então, dá-me licença que me retire e diz, não, espera aí. E foi à mesa, tirou o meu desenho dobrado em 4, mau colecionador, os desenhos não se dobram. Quem foi que fez isto? Fui eu, meu sargento. Tu és homem? Sou, sim, senhor. Não és nada, tu és um garoto, eu pedi a teu pai, estás aqui a gozar. Ele levanta-se e dá-me 2 murros no focinho, que eu cuspi sangue. Eu não fazia ideia, com o murro nas trombas, os dentes esmagam o interior da cara. Fiquei com um lanho no interior da cara, cuspi sangue e tal. Pronto, saí dali. As pessoas que estavam na secretaria naquela altura viram isto e encarregar-se-iam de contar o que viram. Mas eu achei que só aquela gente era pouca, tinha que haver mais gente a saber daquilo. E então arranjei uns papéis A4, não era bem A4 porque na altura ainda não havia o formato DIN, ainda não havia o A4, era ligeiramente maior, papéis de máquina de escrever. E com 2 ou 3 papéis, 3 ou 4, dobrei assim a meio, com uma esferográfica, fiz um desenho aqui assim, e depois dobrei o papel e numa janela com a transparência desenhei o mesmo boneco com algumas diferenças. Era um soldado em frente a um sargento. O sargento fazia assim e o soldado fazia assim. Então, ao movimentarmos assim o papel, vê-se o desenho em movimento. E disse a 3 ou 4 colegas, entreguei um desenho a cada um. Olha, o sargento Ginja partiu umas ventas, foi assim. Então, mostra a toda a gente. E aqueles desenhos correram o quartel e até foram à mão do comandante. E sei que foram à mão do comandante porque, uns dias depois, o comandante chama-me. Eu chego à beira dele e ele diz-me que precisava de uma pintura
para servir de cenário no sítio onde se faziam os espetáculos. Para eu, no fim de semana, fazer uma maqueta e na segunda-feira lhe apresentar. Uma maqueta em minha casa, no fim de semana, quando fosse a casa. Mas quem está preso, por cada dia de cadeia, tem 5 dias sem permissão de sair do quartel. Portanto, 4 dias presos, na verdade, estava 20 dias e 24 dias sem sair do quartel. Eu já tinha a roupa toda suja, tinha roupa, uma farda lavada, tinha em casa, mas tinha que ir a casa buscar, não podia. E eu disse, então o meu comandante vai fazer favor de me assinar uma dispensa para ir a casa no fim de semana. Mete a dispensa na secretaria, ao sargento Ginja, mas eu tenho as dispensas cortadas. Dizer, pois, tu és o tal. E é que eu me apercebi que ele sabia quem era porque é que eu era desenhador. Porque ele viu o boneco que eu fiz do sargento Ginja a partir nas trombas. E então, lá fui ao sargento Ginja, com uma coisa, assinou, eu primeiro não queria assinar, foi preciso meter o oficial de dia, porque ele veio à geral e viu quem era o oficial de dia que estava a entrar, disse-me para ir chamá-lo, fui chamá-lo, disse ao tenente, eu nunca mais me esqueci do nome, tenente Costa Lobo, assino uma dispensa a esse moço que ele era um rapaz, merece. E ele mandou-me meter a dispensa, ir à secretaria para assinar tal, entro na secretaria com a dispensa, que o sargento tinha, mas sargento, aqui uma dispensa para a cada fim de semana, faz para assinar. O que foste falar ao comandante? Então tu primeiro falavas comigo, eu falava com o capitão falava com o comandante, um soldado não pode falar com o comandante e dá-me um raspanete. Logo a seguir vem o tenente, meu tenente, este mancebo, foi a primeira vez que eu ouvi este termo, este mancebo pode assinar que o comandante deu ordem. E ele ficou comigo, assinou, e a partir daí tive fins de semana, todas as semanas, se pintei uma coisa e tal, fizemos espetáculos ótimos e, entretanto, fiz um curso, um exame especial para ser instrutor dos condutores, fiquei aprovado, ia ser instrutor dos futuros condutores, mas um dia chama-me outra vez à secretaria, toma lá a guia de marcha, vais para Angola. Pronto, eu fui para Angola. Foi o parente. E acabou-se. Obrigado. São boas histórias de vida, não é? Se quiserem bater palmas para ficar no filme. Como é que viu para